Hoje no plantão da missão, propostas do Missão. Confira os melhores momentos do dia. A pirâmide social, por ser uma pirâmide, ela é assim, né? Quem tá na base individualmente ganha muito menos, só que numericamente, como tem muita gente, custa muito mais. Então, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente fala de cortar privilégios, eu vou falar uma real aqui, cara, que você não vai ouvir em outro lugar, de verdade, isso aqui você não vai ouvir em outro lugar. Quando a gente fala, tem que cortar privilégio do judiciário, você não tá falando de impacto orçamentário absolutamente gigantesco, você tá falando de um impacto orçamentário. Tem impacto orçamentário, mas ele não é gigantesco. Mas por que tem que ser feito? Muito mais por uma questão moral e de direcionamento do que você quer ser enquanto povo. Você não pode ser um povo em que os seus ministros, os seus procuradores, eles têm privilégios absurdos. Dito isso, se você cortar muito privilégio, eu vou te dizer que hoje, eu não tenho essa conta de cabeça, mas eu acho, uma vez a gente fez essa conta pro livro amarelo, que assim, cara, se a gente tirasse férias de juiz, né, essas férias de 60 dias, esse super salário, blá, 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 qual o impacto orçamentário? Eu lembro que dava por volta de 50 bilhões de reais por ano. 50 bi, que é um impacto, tá? As emendas estão em 60. Emenda parlamentar. Então, se você pegar e fazer, mano, vamos cortar tudo de todo mundo, você tá falando de 50 bi. Só as emendas dão 60. Quando você pega o custo do Bolsa Família, por exemplo, vê aí no chat GPT, Ana, eu acho que você está falando de centenas de bilhões. Vamos lá. Eu não pesquiso nada no chat GPT. Hã? Eu não pesquiso nada no chat GPT. Põe aí, qual o custo anual do Bolsa Família? O custo do Bolsa Família é de aproximadamente 158 bi por ano. Entendeu? O valor previsto no Orçamento Federal recente para atender cerca de 19,9 milhões Só de pra famílias. você entender, o que eu tô dizendo é, um programa social, que é o Bolsa Família, custa 3 vezes mais do que tudo que você pode cortar de privilégio da alta casta. Então, novamente, eu estou defendendo o privilégio, o contrário, acho que tem que cortar. Mas você não pode ser infantil na hora de você falar isso. Eu tenho me dedicado a fazer muitas reportagens sobre segurança pública, é um assunto que está me prendendo nos últimos meses aí. Eu queria entender, o senhor falou que vai reduzir a taxa de homicídios, né, o número de homicídios, mas, ao mesmo tempo, o senhor vice já anunciou que, se ganhar, vai entrar no Complexo do Alemão. A gente observa toda hora o pessoal gritando prendeu, matou. E essa taxa de homicídios que a gente tem, que é muito alta, tem sempre um índice de letalidade da própria força policial, das polícias, que o senhor pretende até valorizar. E aí eu queria entender como é que o senhor vai reduzir a taxa de homicídios se a polícia vai ter mais autonomia, que é inclusive algo que os governadores que já passaram por aqui sempre reclamaram, que a Polícia Militar tem tanta autonomia que às vezes sai um pouco fora de controle. Então eu queria entender como é que o senhor vai aumentar o combate e reduzir o número de homicídios. De uma forma muito clara. Eu proponho agora, então, como comunicado oficial, para todos os traficantes que ocupam o território brasileiro, que eles se entreguem sem combate. Aí nossa polícia não precisa matar ninguém. Eu não gostaria de matar alguém por matar. Agora, se alguém quiser combater de maneira armada a polícia, ele encontrará um enfrentamento devido. Não existe guerra unilateral. Nós vamos encontrar um inimigo que quer guerra. Se ele quiser se entregar, nós entregaremos ele para a cadeia, que é o que nós queremos fazer. Nós somos um país republicano. Agora, se eles quiserem um enfrentamento, eles terão um enfrentamento. O que nós não podemos negar, olha só, desculpa estender aqui um pouquinho, é ficar numa ficção em que um lado mata as pessoas, e nós temos mais de 100 homicídios diários, e o outro não tem um plano de ação coordenado para fazer o enfrentamento. Eu volto a colocar, eu adoraria apenas que eles se entregassem. Se puderem se entregar, eu ficaria muito feliz que nenhum dos nossos policiais aqui tivessem uma sequer baixa dos seus inimigos, até para não morrerem policiais também na troca de tiro. Seria o cenário perfeito. Agora, será que eles vão fazer isso? Bom, tudo bem, mas o senhor está dizendo que vai reduzir a taxa de homicídio. Sim. E é curioso até porque aqui em São Paulo o nosso problema não é com homicídio nem em latrocínio, é furto e roubo. É furto e roubo. Então eu queria entender, o senhor como é que vai ser a sua polícia nesse caso? Porque a gente já teve experiências assim e esses números que o senhor se referiu, eles são consequências de mais autonomia para a polícia, como a gente tem visto aqui em São Paulo. Os números de homicídio não são consequência da ação policial, eles são consequência da ação do crime. A maior parte dos homicídios no Brasil não são gerados pela ação policial, eles são gerados pelo crime. Milhares de pessoas morrem diariamente nas mãos do Comando Vermelho, do PCC, do
bonde dos malucos, da ADA e de outras facções que tomaram o território nacional. Eu não posso, por mais que eu seja paulista, tomar o todo pela parte. São Paulo não é o Brasil. Santa Quitéria, que é uma cidade que foi tomada pelo Comando Vermelho no Ceará, ela vive uma situação muito diferente de São Paulo, de Vinhedo. Se eu for falar da periferia de Fortaleza, ela vive uma outra situação. Bahia está sendo tomada de homicídios. O Amapá está tomado de homicídios. As pessoas têm medo do homicídio, assim como outras têm medo do furto e roubo, assim como mulheres têm medo da agressão de um eventual namorado, de um marido numa relação. Nós temos crimes diferentes, mas como regra geral para tudo, nós temos a impunidade. O Brasil se tornou o país da impunidade. E o homicídio se tornou regra nos lugares mais pobres do Brasil. Eu rodei todos esses lugares, do Pará ao Maranhão, e as pessoas me pediam desesperadamente, acabe com esses caras. Eu não vou necessariamente acabar matando eles. Agora, se eles quiserem atirar contra o policial, eu não vou impedir o policial de fazer uso das suas prerrogativas. É isso. Candidato, boa noite, Lucas aqui do UOL. Queria saber porque em junho vocês retiraram a pré-candidatura do Kim ao governo de São Paulo e agora nas apresentações não teve nenhuma menção candidata a um possível candidato aqui em São Paulo, e a gente sabe que Minas, Rio e São Paulo decidem as eleições por serem os 3 maiores colégios eleitorais daqui do Brasil. Quem que vai ser o candidato? Já tem algum nome, algo definido? Como que está isso? Ainda não está definido, por hora. São Paulo. O Kim, ele aceitou uma missão maior do que ser candidato ao governo de São Paulo. Se eu vencer a eleição, será porque Kim Kataguiri assumiu a posição que ele assume hoje. Não só apenas o Kim, Amanda e o Haroldo, minha campanha agora se tornou completamente outra depois da adesão deles. Então, nossos planos hoje, por mais que eu ame meu estado, por mais que eu seja paulista, a bandeira das 13 listras, povo bandeirante, eu sou brasileiro também, e a minha missão maior agora é com o povo brasileiro do que com o povo de São Paulo, por mais que eu ame meu estado. Boa noite. Isabela, da Folha de São Paulo. Durante seu discurso, o senhor afirmou que quer transformar favelas em bairros e favelados em cidadãos. Eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer com transformar favelados em cidadãos, já que moradores de favelas já são cidadãos brasileiros com direitos e deveres garantidos pela Constituição. E, além disso, eu também gostaria que você dissesse o que pretende fazer para desfavelizar o Brasil. Vou começar pelo começo, então. A Constituição garante uma série de direitos. Liberdade, direito de ir e vir, direito de propriedade, direito à habitação. Alguém ali dispõe desses direitos? Ninguém dispõe. São direitos nominais. Eu colocar um direito num papel não significa que ele se realiza na realidade. Inclusive, veja só, eu sou uma figura de direita. O maior crítico disso é a esquerda, historicamente. Materialmente falando, eu ficar citando nominalmente direitos, dizendo que eles existem, não faz com que eles se realizem no plano da realidade. Eu tenho que executar os direitos. Torná-los cidadãos é uma constatação. Constatação de que tem uma parte do povo brasileiro que é tratado como bicho, às vezes nem sequer como gente. E entregar a eles o direito à moradia, ao direito a viver num bairro decente, a ter um emprego perto de casa, a não ter que ficar se submetendo ao bandido, é entregar direitos humanos a eles. Essas pessoas, infelizmente, não são titulares de direitos. Segunda coisa, o que é uma política de desfavelização? Eu já vi gente falar, o Renan vai pegar uma retroescavadeira e tirar as casas dali. Mentira! A nossa política de desfavelização é literalmente tornar o que a gente chama de favela em bairro, e em levar esgoto e fornecimento de água, a acabar com a taxa altíssima que nós temos de tuberculose em favela, porque os becos fazem com que a umidade fique muito mais alta do que num bairro comum. É fazer com que a gravidez na adolescência despenque, porque existe inclusive uma pesquisa na favela da Maré, a presença de gravidez adolescente nas favelas é muito maior. Os casos não reportados de violência contra a mulher na favela que existem são muito maiores. As mulheres têm medo de fazer o reporte disso. Todos os lugares muito pobres, aí não só favelas, estou falando de cidades muito pobres. Mulheres falam, olha, eu não posso denunciar. Pessoas que são assaltadas ou que foram alvo de abuso, homens que tomaram porrada no meio da rua, pai de família, porque quis pegar um Uber e não um mototáxi ligado à facção. Esses caras não reportam os crimes que eles sofrem. Tudo isso é algo que acontece com gente que é vítima do tipo mais baixo de banditismo, que a gente vê, como aconteceu no Haiti, que vem em alguns ainda, infelizmente, lugares na África. Eu quero tornar essas pessoas cidadãos. É isso. Isso é a coisa mais republicana, isso é a coisa mais bonita, esse é o maior programa social do nosso governo. Tenho muito orgulho de defender isso. E isso vai vir com título de propriedade, corte de gastos do governo, um programa nacional de desfavelização, uma adequação desses bairros, e vai ser muito sensível o que nós vamos fazer. Quem mora numa encosta,
não vai poder continuar morando na encosta. Nós vamos construir um prédio para essas pessoas. Quem mora num bairro plano que já está se urbanizando e que tem até comércio, nós vamos terminar de adequar aquele ambiente, aquela pequena propriedade. Nós vamos fazer ruas, nós vamos levar saneamento, iluminação para esses locais. Nós vamos levar escola para esses locais. Isso é tornar essas pessoas cidadãs. Acima de tudo. Essa é a grande política de desfavelização. E eu vou falar, se nós entregarmos isso, meu plano é entregar isso em pelo menos 15 anos. Mudou a paisagem urbana do Brasil. País sério no mundo não tem favela. Não existe país sério com favela. Nós vamos ser um país sério não tendo favelas. Não tem como falar de livro amarelo sem falar do Prendeu Matou. E já foi antecipado aqui pelo nosso coronel Medina que ele vai liderar a operação no primeiro dia de governo Renan Santos de retomada de território no estado do Rio de Janeiro. E eu faço aqui, eu não falei isso com o Renan, tá? Mas eu vou desafiar o nosso presidente da República a fazer pronunciamentos nacionais semanais. E vai fazer para quê? A gente vai colocar um mapa do Brasil em rede nacional toda semana. Uma mancha vermelha nos territórios dominados pelo crime organizado, nos territórios em que 40 milhões de brasileiros vivem. Semana a semana a gente vai mostrar essa mancha diminuindo. A gente vai mostrar cada centímetro de terra sendo retomado pela sociedade brasileira. Vai ser uma operação de libertação. O morador da periferia não vai mais ser obrigado a comprar o gás superfaturado, a energia, a internet do crime organizado. A mulher da periferia não vai ser obrigada a aceitar a relação sexual com um traficante para não ter a sua família expulsa da sua casa, para não ser julgada pelo tribunal do crime. A gente vai dar dignidade para cada um que hoje mora em territórios dominados pelo crime organizado. E não só isso. Nesse pronunciamento semanal, Renan, eu te desafio também a colocar o rosto de cada liderança de faccionado que foi exterminado pelo Estado brasileiro. O choque de lei e ordem que será dado nesse país não tem precedente. E não é só um choque de lei e ordem para o crime organizado. É um choque de lei e ordem para a classe política também. A lei de responsabilidade gerencial. Prefeito que não colocar o seu município num patamar civilizado, mínimo de saneamento básico, de saúde, de educação, vai ficar inelegível. Vai perder o seu direito de disputar a eleição. Não vai poder, não vai existir mais no nosso país uma cidade com 2% de esgotamento sanitário que contrata show do Wesley Safadão. Isso acabou no nosso governo. Nunca mais vai acontecer. Eu faço aqui, eu não falei isso com o Renan, tá? Mas eu vou desafiar o nosso presidente da República a fazer pronunciamentos nacionais semanais. E vai fazer para quê? A gente vai colocar um mapa do Brasil em rede nacional toda semana. Uma mancha vermelha nos territórios dominados pelo crime organizado, nos territórios em que 40 milhões de brasileiros vivem. Semana a semana a gente vai mostrar essa mancha diminuindo. A gente vai mostrar cada centímetro de terra sendo retomado pela sociedade brasileira. Foz do Iguaçu, os paraguaios estão vindo se tratar no SUS brasileiro. O entendimento do Supremo brasileiro, por conta da nossa Constituição, é que vocês devem pagar a saúde de todos, de todos. Qualquer estrangeiro que vier no Brasil aqui e for se tratar e conseguir tirar um CPF, porque no Paraguai eles vendem CPF, vocês precisam bancar com isso, vocês precisam pagar. Então, basicamente o que o Supremo está dizendo é que o Brasil é o plano de saúde gratuito do mundo inteiro. Não dá. O dinheiro de vocês não pode ser rasgado dia após dia. A energia, a internet do crime organizado. A mulher da periferia não vai ser obrigada a aceitar a relação sexual com um traficante para não ter a sua família expulsa da sua casa, para não ser julgada pelo tribunal do crime. A gente vai dar dignidade para cada um que hoje mora em territórios dominados pelo crime organizado. E não só isso. Nesse pronunciamento semanal, Renan, eu te desafio também a colocar o rosto de cada liderança de faccionado que foi exterminado pelo Estado brasileiro. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos cortes do Missão.
Até a próxima!